Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede. Quero louvar a Deus pela sua vida, você, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós estaremos fazendo mais um resumo da nossa lição bíblica, a lição bíblica da classe de adultos. Nós estaremos estudando a lição de número 2, que traz o seguinte tema: a mordomia do corpo. A mordomia do corpo. O texto áureo nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12 e o versículo 1. A verdade prática nos diz assim: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Esta lição tem um objetivo geral e o professor deve observar qual o objetivo geral desta lição. O objetivo geral é expor a mordomia do corpo cristão sob o entendimento bíblico de que somos templo do Espírito Santo. Os objetivos específicos, eles sempre estão relacionados a cada tópico da nossa lição. Por exemplo, o tópico 1 da nossa lição fala sobre a dimensão material do corpo. O professor deve explanar sobre a dimensão material do corpo. O segundo tópico da nossa lição fala sobre a dimensão espiritual do corpo. O professor deve elucidar a dimensão espiritual do corpo. E no terceiro tópico da nossa lição fala sobre o culto racional e a mordomia do corpo. O professor deve correlacionar o culto racional com a mordomia do corpo. Primeiro tópico da nossa lição fala sobre a dimensão material do corpo. É sempre bom você, querido professor, analisar diante da sua classe a forma tão grandiosa, tão maravilhosa como o homem ele foi criado, como o corpo humano foi criado. É algo grandioso, algo maravilhoso, e nós temos que sempre louvar a Deus, pois o nosso Deus ele é grandioso e ele fez tudo perfeito nos mais pequenos detalhes. E aí o nosso comentarista ele vai falar sobre a estrutura do corpo humano. Nós não temos nenhuma dúvida de que o homem, o corpo humano, e quando nós vamos estudar sobre este assunto, nós vamos ter que falar sobre a tricotomia do corpo, espírito, alma e corpo. E aí o professor deve expor este assunto diante da sua classe, falar sobre a forma tão grandiosa, a forma maravilhosa em que o homem, como Deus criou o homem, uma forma tão maravilhosa, como Deus criou o homem, o corpo humano, de uma forma tão grandiosa. E é bom sempre você expor isso diante da sua classe, neste primeiro tópico da nossa lição. No segundo tópico da nossa lição, o nosso comentarista vai falar sobre a dimensão espiritual do corpo. O corpo segundo as Escrituras. Ele vai falar sobre o corpo do pecado, a casa terrestre e o corpo como templo do Espírito Santo de Deus. E nós não temos nenhuma dúvida, como o apóstolo Paulo, ele escreve na sua primeira carta aos Coríntios, dizendo: ou não sabeis vós que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo?
Então o apóstolo Paulo nos traz um alerta, ou alerta aos crentes de Corinto, para não darem lugar ao pecado, e principalmente a igreja de Corinto, uma igreja que vivia, que parece que não tinha nada que era proibido para eles, e principalmente concernente ao corpo, aos desejos da carne. Viviam de uma forma descontrolada, e é por isto que Paulo ele traz esta exortação para a igreja de Corinto, exortando e dizendo que o corpo é templo e morada do Espírito Santo. E Paulo vai muito mais além na sua exortação, dizendo que quem destruir o corpo como templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. A coisa é muito mais séria do que nós imaginamos ou pensamos. O nosso comentarista ainda vai falar sobre pecados contra o corpo. E aí ele vai falar sobre a prostituição, adultério e fornicação, homossexualidade e transexualidade. É sempre bom você dar uma pesquisada para expor diante da sua classe, me explicar o que é prostituição, o que é adultério e o que é fornicação. Prostituição é usar o corpo como mercadoria, usar o corpo como mercadoria. Já o adultério é o relacionamento sexual extraconjugal. E a fornicação é o relacionamento sexual entre solteiros. É sempre bom você explicar diante da sua classe. Então, o nosso comentarista vai falar sobre pecados contra o corpo. É interessante, eu gostaria de passar, e eu vou passar para vocês aqui, você querido professor, por volta do ano de 2003, nós estudamos uma lição parecida como esta, falando sobre a mordomia cristã, uma lição comentada pelo pastor Elianai Cabral. Ele fala sobre os canais para o pecado, para o pecado contra o corpo. Isso é muito interessante observar. Ele fala primeiro sobre a visão, olfato e paladar, audição e tato. Por exemplo, a visão, se nós olharmos para a primeira carta de João, capítulo 2,16, ele vai falar sobre a concupiscência dos olhos. A concupiscência é a força do desejo impuro e lascivo despertada através do que se vê. E aí, se olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos enumerar vários tipos de olhos: olhos altivos, olhos malignos, o olho mau, olhos zombeteiros, olhos cheios de adultério. E aí nós precisamos, como cristãos, como mordomos, devemos cuidar dos olhos para que sejam luz e não trevas. Pois bem, olfato e paladar são faculdades físicas ligadas aos instintos naturais da satisfação da fome e sede, os quais também podem se tornar condutores de pecado contra o corpo. E o mordomo, e o cristão como mordomo, precisa controlar a audição que nós como cristãos estamos ouvindo, com os nossos ouvidos. O que nós estamos ouvindo tem agradado a Deus? Deus está se agradando do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos vendo? Do tato, a questão das mãos, dos pés, o que nós como estamos utilizando, como mordomos, como estamos utilizando. Com as mãos se trabalha, com as mãos se engrandecem, mãos que engrandecem, mãos que sustentam, mãos que abençoam e mãos que trabalham e que louvam a Deus. E os pés, aonde estamos indo? Com os nossos pés, temos glorificado a Deus nos lugares em que nós estamos indo. E por fim, o terceiro tópico da nossa lição, ele vai falar sobre o culto racional e a mordomia do corpo. Um sacrifício vivo, um sacrifício santo, uma vida santa, um culto santo que agrada a Deus, e um sacrifício agradável deve ser o nosso culto racional. Devemos nos apresentar diante de Deus
como oferta agradável, através do nosso corpo, apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tendo a consciência de que se nós quebrarmos estes princípios ordenados por Deus em relação ao corpo, temos sérias consequências, As consequências são inevitáveis. Deus abençoe sua vida. Querido professor, uma ótima aula para você, para a sua classe, e que Deus continue abençoando a sua vida em o nome de Jesus Cristo. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative aí o sininho das notificações para receber, para ser notificado quando eu enviar um novo resumo da nossa lição bíblica. Deus abençoe sua vida de uma forma especial e uma ótima aula em o nome de Jesus.